Enfim, Nutri, qual óleo usar para cozinhar? Que tipo de sal devo usar? Devo usar açúcar, adoçante? Vamos às dúvidas. Eu vou começar aqui falando sobre o óleo. Sabe aquele óleo de cozinha que vocês encontram lá no supermercado, naquela embalagem plástica transparente? Então, aquele óleo ele é extremamente prejudicial para a nossa saúde e é uma coisa que vocês devem eliminar definitivamente da vida de vocês e eu vou explicar o porquê agora. Primeiro ponto, esse óleo ele passa por um processo de extração e refinamento onde são adicionadas diversas substâncias químicas extremamente prejudiciais para a nossa saúde. Segundo ponto, esse óleo ele é acondicionado em uma embalagem plástica. O plástico ele tem o bisfenol, que é uma substância química que contamina os alimentos. O terceiro ponto é que essa embalagem é transparente e o óleo ele oxida na presença de luz. Ou seja, você ao comprar esse óleo está consumindo um produto que além de ter passado por um processo de extração e refinamento com adição de substâncias químicas, ele já teve as suas propriedades alteradas em função da embalagem que está acondicionado. Mas então, Nutri, que tipo de óleo devo usar para cozinhar? O azeite ou o óleo de coco. O azeite nós temos dois tipos. O azeite tradicional, que é mais resistente ao calor e é ideal para cozinhar, e o azeite extra virgem, que eu aconselho a usar na salada, até porque ele é um azeite mais caro. Ah, mas Nutri, eu não tenho azeite tradicional, tenho só o extra virgem em casa, posso usar para cozinhar? Pode, sem problemas, só que ele é um azeite mais caro. O óleo de coco também pode ser utilizado para cozinhar. O único inconveniente do óleo de coco é que tudo que você fizer com ele vai ficar com gosto de coco. Já tem aí algumas marcas que tem o óleo de coco sem sabor, mas aí vai do seu gosto. Você pode utilizar o azeite ou o óleo de coco ou até mesmo mesclar aí esses dois tipos de gorduras. Mas muitas pessoas também me perguntam, mas Nutri, eu posso usar manteiga para cozinhar? A resposta é, de vez em quando pode, porque a manteiga é uma gordura saturada que em excesso pode prejudicar também a nossa saúde, então usar aí com moderação, de vez em quando você pode usar a manteiga para cozinhar. Já a banha de porco, né? A banha de porco é outra dúvida que as pessoas sempre têm e me perguntam, posso usar a banha de porco, Nutri? Bem, a banha de porco ela é também uma gordura saturada e tem um outro fator aí. Essa gordura do tecido do porco, ela é uma gordura que é inflamada e está contaminada por diversas substâncias. Os antibióticos, a soja da ração desse porco, então não é uma gordura que eu aconselho vocês a utilizarem para cozinhar. Fiquem aí com o azeite e com o óleo de coco. Mas aí vocês me perguntam, mas Nutri, a gordura saturada, ela é necessária para o nosso organismo? Sim, nós precisamos da gordura saturada, só que as carnes, os ovos, a manteiga que a gente consome de vez em quando, os iogurtes já tem um pouco de gordura saturada. Então nós não precisamos ter mais gordura saturada presente na nossa alimentação proveniente da banha de porco. Um outro ponto importante com relação às gorduras é que elas são nutrientes essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. Elas entram na formação de diversos hormônios, têm papel no bom funcionamento do intestino. É muito comum, por exemplo, quando as pessoas começam a fazer dietas para emagrecimento, dietas muito restritivas e que retiram totalmente a gordura da dieta, ficarem com o intestino preso, por exemplo, e você também vai ter alteração na produção de hormônios, já que a gordura participa da formação de diversos hormônios que são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo, ou seja, todos os nutrientes são importantes para a nossa saúde. A questão é que tipo de gordura usar, que tipo de óleo usar. E o sal, Nutri, que tipo de sal devo utilizar? Nós temos o sal rosa, o sal refinado e o sal marinho. Vocês podem utilizar o sal rosa e o sal marinho. O sal marinho ele é um sal mais natural, que tem um preço acessível e que é bem interessante para utilizar aí no dia a dia. O sal refinado já é um sal que passa aí por muito refinamento, como o próprio nome diz, né? Sal refinado, e tem adição de substâncias químicas. E o sal rosa, que também é um sal mais natural, só que ele é um sal mais caro, essa é a desvantagem do sal rosa.
Uma outra coisa importante que vocês devem observar ao comprar o sal marinho ou o sal rosa é se esse sal é iodado, ou seja, se tem adição de iodo. Por quê? Porque a deficiência de iodo, ela pode levar a disfunções da tireoide, que é uma glândula importante para o nosso metabolismo, por exemplo. E no Brasil, nós não temos o costume de comer alimentos fonte de iodo, por isso o iodo é adicionado ao sal. Quando forem comprar o sal rosa ou o sal marinho, observem se esse sal é iodado, porque isso é muito importante. Como eu acabei de explicar aqui, a deficiência de iodo pode levar a disfunções da tireoide. E agora a dúvida que não quer calar: açúcar ou adoçante? E eu vou falar para vocês que nenhum dos dois, e agora eu vou explicar por quê. O adoçante, nós temos dois tipos: os adoçantes artificiais, como o ciclamato, a sacarina e a sucralose, que são extremamente prejudiciais para a nossa saúde, alguns são até cancerígenos. E nós temos os adoçantes naturais, como o sorbitol, o xilitol, o eritritol e a estévia. O sorbitol, o xilitol e o eritritol são adoçantes que fermentam e levam a uma alteração do nosso bioma intestinal. O que é isso? Eles provocam um desequilíbrio da população de bactérias que habitam o nosso intestino. No nosso intestino nós temos bactérias boas e bactérias ruins, e deve haver um equilíbrio entre essa população de bactérias, e o uso desses adoçantes acaba alterando a população dessas bactérias, gerando um desequilíbrio. Mas antes de eu continuar a falar, se você está gostando desse vídeo, clica aqui embaixo, dá o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber aí sempre que eu publicar um vídeo novo. Só que mesmo o adoçante natural, como a estévia, eles acabam gerando alteração do nosso paladar, então nosso paladar fica mais apurado para o doce, porque o adoçante ele adoça muito mais que o açúcar. Um estudo de 2015 identificou que o uso de adoçantes também promove ali uma alteração na absorção de gorduras e açúcares. Enfim, não use adoçante somente se for diabético, e se for diabético use o estévia. E agora, Nutri, qual açúcar eu devo usar? Nós temos o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o açúcar cristal e aquele açúcar branco refinado, e também o açúcar de coco. O açúcar mascavo, ele é um açúcar natural que é extraído do cozimento ali da cana de açúcar, e ele é também fonte de alguns minerais. O açúcar demerara, ele passa por um leve processo químico, e ele também é um açúcar mais natural. O açúcar mascavo tem um porém. Se vocês já usaram açúcar mascavo, vocês observaram que você precisa utilizar uma quantidade maior para adoçar aí o seu café, o seu chá, enfim. E aquele açúcar cristal e aquele açúcar branco, eles são açúcares que passam por um processo de refinamento, que tem aí adição de substâncias químicas, então não são açúcares que vocês devem utilizar aí no dia de vocês. E temos também o açúcar de coco, que é um açúcar natural, extraído do fruto do coco, só que a desvantagem é o preço, né? O açúcar de coco ele é bem mais caro que o açúcar mascavo, o demerara, o cristal refinado, enfim, mas é um açúcar de baixo índice glicêmico. Então, Nutri, qual a dica de ouro em relação ao uso de açúcar e adoçante que você falou aí numa parte anterior do vídeo, para não usar nenhum dos dois? Bom, gente, se vocês forem usar, né, naquele momento que vocês têm que usar o açúcar quando vão fazer um doce, utilize esse açúcar em menor quantidade e utilize o demerara, que hoje é o açúcar mais indicado aí para utilizar no dia a dia, que não é um açúcar tão caro. E naquele cafezinho, naquele chá, tire o açúcar, deixe de adoçar as bebidas. E eu vou explicar para vocês por que isso é perfeitamente possível. Eu já achei há algum tempo atrás que era impossível retirar o açúcar do café, por exemplo. Mas as nossas papilas gustativas, elas se renovam a cada 15 dias. Então, gente, se você ficar 15 dias sem adicionar açúcar no seu café, pasme, você não vai mais sentir falta desse açúcar, você vai passar a sentir mais o sabor do café e o seu paladar também vai alterar. Você não vai mais ter aquele paladar tão aguçado para o doce, por exemplo. Então,
A única dificuldade que eu falo para vocês, eu já passei por isso, já retirei o açúcar do café, é superar os 15 dias. Então, fiquem aí firmes e fortes, enfrentem os 15 dias sem açúcar, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E se você não consegue tirar de uma vez, vá fazendo aí a redução aos poucos, mas preste atenção, por exemplo, em quantos cafezinhos você toma por dia e você adoça. Se você toma 3, 2, 3, ok, mas se você toma mais que 3, além de ser prejudicial para a sua saúde, você já vai estar ingerindo aí uma grande quantidade de calorias através do açúcar. Para concluir, eu quero que a partir de agora vocês comecem a aplicar tudo que eu falei aqui. Deixem de utilizar aquele óleo de cozinha, comecem a utilizar o azeite ou óleo de coco para cozinhar, usar o azeite extra virgem na salada, comprar o sal marinho ou sal rosa iodado, utilizar o açúcar demerara em pequenas quantidades. O ideal é que você utilize apenas para preparações doces e retire o açúcar de adição das bebidas em geral, do café, do chá e dos sucos. Eu espero que a partir de agora vocês comecem a aplicar tudo que eu falei aqui para vocês para o bem da saúde de vocês. Gostou? Então clica aqui, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com os amigos.